O período de carência é um conceito chave para a aposentadoria. É o número mínimo de contribuições mensais. Você precisa pagar isso ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Isso permite que você peça seus benefícios de aposentadoria. Um período de carência reduzido é uma regra especial. Significa que algumas pessoas podem se aposentar com menos pagamentos. Essa regra não é para todo mundo. Ela se aplica apenas em situações bem específicas. Vamos explicar essa regra em detalhes para você. Pode ser muito útil se você se qualificar. Uma condição principal é sobre quando você começou a pagar. Você precisa ter contribuições para o INSS antes de 24 de julho de 1991. Essa data específica é muito importante na lei brasileira. A lei número 8.213 de 91 mudou muitas regras de aposentadoria nesse dia. Então, qualquer pagamento que você fez antes dessa data é considerado especial. Essas contribuições antigas podem te ajudar a se qualificar para este benefício. É como uma forma de reconhecimento pelo seu trabalho passado. Você deve verificar seus documentos de trabalho, como a carteira de trabalho, para encontrar essas contribuições antigas. Elas podem fazer uma diferença enorme na sua aposentadoria. Outra condição principal está relacionada à sua idade. Você precisava ter atingido a idade mínima para a aposentadoria até o ano de 2010. Para as mulheres, essa idade de aposentadoria era de 60 anos. Para os homens, a idade de aposentadoria era de 65 anos. Então, sua data de nascimento é muito importante aqui. E o ano exato em que você atingiu essa idade específica também é crucial. Essa regra vincula suas contribuições mais antigas com o fato de ter atingido a idade de aposentadoria. Foi uma janela de oportunidade específica para alguns trabalhadores. Cumprir esse requisito de idade até 2010 é essencial. Para se beneficiar do período de carência reduzido, você precisa atender às duas condições. Primeiro, você precisa ter contribuições feitas antes de 24 de julho de 1991. Segundo, você precisa ter atingido a idade de aposentadoria. 60 anos para mulheres, 65 para homens, até 2010. Se você atender a esses dois requisitos importantes, pode ser que se qualifique. Você poderia, então, se aposentar com um número menor de contribuições. Essa regra foi uma medida de transição introduzida pela Lei de 1991. O objetivo era ser justo com os trabalhadores que já estavam contribuindo. Ajudou muitos trabalhadores mais velhos a acessar os benefícios da aposentadoria com mais facilidade. Entender esses dois pontos é o primeiro passo. A Lei de 1991, a Lei 8.213, estabeleceu uma tabela progressiva. Essa tabela mostrava o período de carência exigido para a aposentadoria. Antes dessa lei entrar em vigor, a regra geral era de 60 contribuições mensais. A nova lei aumentou gradualmente esse número ao longo de vários anos. O aumento não foi repentino, não pulou para 180 meses de uma vez. Em vez disso, o aumento nas contribuições exigidas foi passo a passo. Esse aumento gradual foi pensado para ajudar as pessoas a se adaptarem. As pessoas podiam ajustar seus planos de aposentadoria às novas regras. Essa tabela é central para entender o período reduzido. A tabela progressiva começou seus cálculos a partir do ano de 1991. Se você cumpriu o requisito de idade
para aposentadoria em 1991 precisava de 60 meses. Para cada ano seguinte, o número de meses exigidos aumentava. O período de carência aumentava 6 meses a cada ano. Esse aumento constante continuou até o ano de 2011. Em 2011, o período de carência finalmente atingiu 180 meses. Hoje, 180 meses. Que são 15 anos. É o período de carência padrão para muitos. Mas para aqueles que se qualificaram antes, a tabela oferece uma redução. Essa redução pode ser bem significativa. Vamos ver um exemplo prático para entender melhor. Imagine uma pessoa chamada Cleusa. A Cleusa começou a vida profissional e começou a pagar o INSS em 1985. Essa data de início de contribuição é anterior a 24 de julho de 1900. Indar wa lar wai ritas. Why. Então, a Cleusa atende a primeira condição importante da regra. A Cleusa nasceu no ano de 1945. Isso significa que ela completou 60 anos a idade de aposentadoria para mulheres em 2005. Portanto, ela cumpriu o requisito de idade no ano de 2005. Esse ano, 2005, foi antes do prazo de 2010 especificado. Então, como essa situação beneficiou especificamente a Cleusa? Precisamos consultar a tabela progressiva para o ano de 2005. O ano de 2005 é exatamente 14 anos depois que a lei mudou em 1991. O cálculo é 60 meses mais 14 anos multiplicados por 6 meses por ano. Isso equivale a 60 meses mais 84 meses, o que totaliza 144 meses. Então, a Cleusa precisou de apenas 144 meses de contribuições para se aposentar. Isso é consideravelmente menos que o padrão atual de 180 meses. Ela pôde se aposentar com 36 contribuições a menos, ou seja, 3 anos a menos. Este exemplo mostra do período de carência reduzido. E quanto às pessoas mais velhas, hoje, no ano de 2025. Pense em alguém que agora tem 75 ou 80 anos. Provavelmente, essa pessoa tem contribuições feitas bem antes de julho de 1991. Talvez ela não tenha cumprido o requisito de idade exatamente até 2010. Ou talvez tenha cumprido, mas não pediu a aposentadoria naquela época. É importante saber que suas contribuições antigas ainda são muito valiosas. Essas contribuições contam para qualquer tipo de aposentadoria do INSS. As contribuições feitas para a Previdência Social não simplesmente expiram ou desaparecem, elas permanecem registradas no sistema. O período de carência reduzido específico que discutimos, ligado ao limite de idade de 2010, pode não se aplicar diretamente. Isso é verdade se o requisito de idade foi cumprido depois de 2010. No entanto, ter aquelas contribuições anteriores a 1991 ainda pode ser muito útil. Essas contribuições antigas podem interagir com outras regras de aposentadoria. Às vezes, elas se tornam cruciais para regras de transição de reformas da Previdência mais recentes. O Brasil passou por várias reformas previdenciárias significativas ao longo das décadas. Então, esses pagamentos mais antigos são sempre importantes para serem revisados com cuidado.
Um especialista em direito previdenciário pode analisar essa interação complexa. Ele pode ver como essas contribuições antigas afetam suas opções atuais. É bom saber que existem outras formas de se aposentar no Brasil. Uma opção comum é a aposentadoria por tempo de contribuição. Desse tipo geralmente exige um longo período de pagamento ao INSS. Por exemplo, pode ser 30 anos de contribuição para mulheres, ou pode ser 35 anos de contribuição para homens. Frequentemente, também existem regras de transição para este tipo de aposentadoria. Outra opção importante é a aposentadoria especial. Ela é destinada a pessoas que trabalharam em atividades com riscos à saúde. Exemplos incluem trabalhar com produtos químicos perigosos ou ruído alto constante. A aposentadoria rural é outro caminho fundamental. Essa opção é especificamente para pessoas que trabalharam na agricultura. Inclui também atividades de pesca artesanal. Por exemplo, as regras para a aposentadoria rural são bem diferentes das urbanas. Muitas vezes, os solicitantes precisam apresentar provas robustas de sua atividade rural. Eles podem não precisar de tantas contribuições formais diretas ao INSS. Esse sistema ajuda muitos trabalhadores dedicados do interior do Brasil. Reconhece o valor e a dificuldade do seu trabalho essencial. Cada uma dessas opções tem seus próprios requisitos detalhados. As regras de aposentadoria no Brasil são famosas por serem complexas. Muitas vezes, elas podem ser bem difíceis de entender completamente sozinho. As leis e regulamentos podem mudar com frequência ao longo dos anos. O sistema da Previdência Social, o INSS, tem muitos detalhes específicos e exceções. O período de carência reduzido que discutimos é apenas uma regra. É uma regra específica para um grupo particular de pessoas. Mas existem muitas outras regras e possibilidades de aposentadoria. Sua situação pessoal, sua vida profissional é totalmente única. O que funciona para uma pessoa pode não se aplicar a outra. Portanto, é muito importante conversar com um advogado qualificado. Um advogado especializado em questões da INSS é a melhor escolha. No Brasil, ele é chamado de advogado previdenciário. Esse tipo de advogado pode analisar cuidadosamente todo o seu histórico de trabalho. Ele verificará minuciosamente o seu CNIs, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O documento do CNIs mostra todas as suas contribuições registradas e períodos de trabalho. O advogado examinará cada detalhe meticulosamente para você. Essa análise detalhada é crucial para um planejamento adequado. Ele pode identificar qualquer informação faltante ou possíveis problemas. Um advogado especializado pode explicar claramente todos os seus direitos. Ele pode determinar se você se qualifica para o período de carência reduzido. Ou ele pode descobrir que outra regra de aposentadoria é mais vantajosa para você. Às vezes, uma pessoa pode se qualificar para mais de um tipo de aposentadoria. Nesses casos, o advogado te ajuda a escolher a melhor opção. Ele também pode te auxiliar em todo o processo de solicitação da aposentadoria. Essa ajuda profissional pode tornar o processo muito mais tranquilo e menos estressante. Reduz as chances de erros ou atrasos na sua solicitação. A experiência dele pode te economizar tempo e esforço. Lembre-se, cada caso de aposentadoria é diferente e pessoal. Seu histórico de contribuição único torna a sua situação distinta.
Sua idade e outras circunstâncias pessoais também desempenham um grande papel. Informações gerais, como este vídeo, te dão um bom ponto de partida. Mas apenas um especialista pode fornecer aconselhamento realmente personalizado e preciso. Planejar sua aposentadoria é um passo muito importante na vida. Consultar um advogado que entende do assunto é uma parte fundamental desse plano importante. Essa orientação profissional ajuda a garantir que você receba todos os benefícios. Você ralou a vida toda e merece aproveitar sua aposentadoria ao máximo.